Sabe aquela ideia de que o todo é mais do que a soma das partes? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos ver como um princípio da psicologia, lá da percepção, acaba se transformando numa filosofia de vida bem profunda. Bora lá? Para começar, vamos fazer um pequeno teste de percepção. Dá uma olhada nessa imagem. Isso aí é um exemplo clássico da psicologia da Gestalt. Então, o que apareceu primeiro? Tenho quase certeza que foi a cruz, e não um monte de pontinhos, certo? Mas por que será que isso acontece? É quase que um reflexo, né? E é exatamente isso que nos leva para o centro da nossa primeira grande ideia. Essa mania que a nossa mente tem de enxergar a cruz e não os pontinhos separados mostra uma coisa fundamental sobre como o cérebro funciona. A gente está sempre buscando padrões, buscando o todo. Para enxergar cada ponto isolado, a gente precisa se esforçar um pouco, né? Mas ver o conjunto, isso é natural. E essa é a base de tudo na psicologia da Gestalt. E essa palavra, Gestalt, é uma palavra alemã que quer dizer exatamente isso: forma, figura ou, o mais importante, todo. A grande sacada aqui é que não dá para entender uma experiência humana só quebrando ela em pedacinhos. O todo é outra coisa. Ele tem uma realidade própria que é muito maior do que só juntar as pecinhas. Tem um dos pioneiros da Gestalt, o Max Wertheimer, que resumiu isso de um jeito genial. Ele disse que estudar um fenômeno quebrando ele em partes é destruir o fenômeno. É tipo, sei lá, tentar entender a beleza de uma praia olhando para um grão de areia de cada vez. Você perde a visão do conjunto, que é o que realmente importa, né? E olha, essa ideia não vale só para imagens paradas não, hein? Pensa só no cinema. Um filme, no fundo, é só um monte de foto estática passando bem rápido. Mas não é isso que a gente vê, né? Isso tem um nome, fenômeno Phi. É basicamente o nosso cérebro agindo como um editor de vídeo super rápido. Ele preenche os espaços vazios entre uma imagem e outra, criando essa ilusão de movimento que a gente vê na tela. E aí, de novo, o todo que a gente percebe, o movimento, é uma coisa completamente nova que não existe em nenhuma das fotos paradas. Ok, é aqui que a coisa fica bem mais profunda. E se a gente pegasse essa mesma lógica, essa ideia de que o todo é diferente da soma das partes, e aplicasse não só a imagens, mas a nossa própria existência? Para entender esse salto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O século XX chegou e, bom, ele virou a mesa de um monte de certezas que a gente tinha. Pensa assim. Antes, a gente vivia num mundo que parecia um grande relógio suíço. Tudo mecânico, previsível, onde a ciência parecia que ia conseguir calcular e controlar tudo. Era o paradigma clássico. Mas aí veio o paradigma atual. A gente percebeu que o mundo é muito mais complexo, cheio de incerteza, e que não existem verdades universais para tudo. Resumindo, o relógio quebrou. E aí, nesse mundo novo, sem aquele manual de instruções, a filosofia precisou olhar para outro lugar. Ela se voltou para dentro. O foco virou a experiência de ser humano, sabe? A angústia, a liberdade, a responsabilidade, toda aquela matéria-prima que forma a nossa existência. É exatamente aqui que aquela ideia da Gestalt, de ver o todo, evolui para algo muito maior. Não é mais só sobre ver o todo, mas sobre a necessidade de criar o todo. E é isso que a gente vai ver agora. E para falar sobre isso, a gente precisa falar de um cara que foi um gigante nesse assunto, o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Ele pegou essa ideia de autocriação e levou a um nível radical. E ele tem uma frase que talvez seja a mais famosa de todas, que basicamente vira séculos de filosofia de cabeça para baixo. A frase é: a existência precede a essência. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Para Sartre, é simples. Não existe um manual de instruções para ser gente. Ninguém nasce com um propósito já definido, seja por Deus, pela natureza, por nada. Primeiro, a gente simplesmente é jogado no mundo. A gente existe, ponto. E só depois, com cada escolha, cada ação, é que a gente vai de fato definindo quem a gente é. A gente cria a nossa própria essência. A consequência disso é pesada. Essa liberdade é total. E não dá para escapar dela. Sartre chega a dizer que a gente está condenado a ser livre. Isso quer dizer que a gente é 100% responsável por quem a gente é. Não tem desculpa. E quando a gente tenta fugir disso, botando a culpa nos outros ou nas circunstâncias, ele chama isso de má-fé. É basicamente mentir para si mesmo. Mas essa filosofia toda não ficou só na teoria, nos livros de capa dura, não. Ela encontrou um caminho muito prático, especialmente dentro da psicoterapia.
E aqui entra outro conceito fundamental de um filósofo chamado Martin Heidegger. O conceito é Dasein. A tradução literal é meio estranha, ser aí, mas a ideia é poderosa. Significa que a gente não é um observador separado do mundo. A gente está sempre fundamentalmente no mundo. É como se a gente já nascesse jogado numa teia de relações, de significados, de coisas. Juntando essas ideias, nasceu a psicoterapia fenomenológico-existencial. E ela não está interessada em consertar um probleminha aqui ou ali, como se fosse um mecânico de gente. O objetivo é bem diferente, é ajudar a pessoa a explorar o seu mundo inteiro, o seu todo, a sua existência completa. E como ela faz isso? Geralmente, olhando para 4 dimensões que estão todas ligadas. Primeiro, a física, como é a nossa relação com o nosso corpo, com a natureza. Depois, a social, como a gente se relaciona com as outras pessoas. A psicológica, que é a relação com a gente mesmo, com o nosso passado, o nosso futuro. E, por fim, a espiritual, a nossa busca por valores, por um propósito. Nenhuma dessas partes faz sentido sozinha. Elas só funcionam juntas, formando o nosso todo. Então, o grande objetivo não é, sei lá, zerar a ansiedade ou resolver um problema como se fosse uma conta de matemática. A meta é outra. É ajudar a pessoa a viver uma vida mais autêntica. Uma vida onde ela assume a bronca pelas próprias escolhas. No fim das contas, é um convite. Mais que isso, é um desafio. Um desafio para cada um se tornar o arquiteto da própria existência. Deixar de ser só a soma do que já aconteceu e passar a ser, de fato, o construtor do próprio futuro. É isso. No final, tudo se resume a isso. A gente só tem uma vida. Uma chance para criar um todo que faça sentido. E com isso, a gente volta exatamente para o começo, para a imagem dos pontos. Do mesmo jeito que o cérebro organiza aqueles pontos e enxerga uma cruz, cada um de nós organiza os momentos, as escolhas, as dores e as alegrias da vida em uma única história. A grande questão que fica é: a nossa história está sendo apenas assistida como um filme pronto ou ela está sendo ativamente criada a cada dia?